Tá começando mais um Mercadão do Chelsea e hoje eu vou comentar as principais notícias e rumores de mercado envolvendo o clube. Hoje eu vou comentar sobre a chegada de Garnacho e Facundo Buonanotte, a possibilidade de Fermin Lopes, a possibilidade de um novo centroavante. Temos nomes como Conrad Harder, Kolo Muani e até Santiago Giménez que foram conectados ao Chelsea. Eu vou tentar explicar o que isso significa. E também temos a volta de alguns jogadores e a venda de muitos jogadores. A saída finalmente de Nicolas Jackson, né, que agora vai ser comprado pelo Bayern de Munique. Temos a saída de Ben Chilwell indo pra França e muitos outros aqui que eu vou comentar neste Mercadão final. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, e eu vou começar isso aqui até pedindo desculpa pelo atraso, né? Eu atrasei 2 ou 3 vídeos que não deveriam ter sido atrasados e agora eles vão ser postados em horários errados, em dias errados. Enfim, isso aqui já era pra ter sido feito. Peço desculpas, eu tava sem internet, né? Minha internet tá com problemas e eu tava sem e aí eu não consegui postar. Tive que postar outro vídeo que era pra sair em outro momento. Enfim, foi uma bola de neve, né? Hoje eu estou de volta, ok? A gente vai comentar isso aqui hoje. A janela do Chelsea, do ponto de vista financeiro, é absolutamente brilhante, cara. Como eu elogiei essa direção várias e várias vezes nesse aspecto. Eu falei várias vezes, inclusive, que financeiramente falando, o Chelsea ia dar muito certo. Só nessa parte também eu posso dizer isso, ok? O resto eu já não posso dizer tanto. A gente vai ver aí ao longo do tempo se vai dar ou não certo essas escolhas aqui dentro de campo, ok? Inclusive vou comentar sobre elas aqui. O Chelsea, ele tá indo em direção a alvos, por exemplo, como Kolo Muani, porque eles precisam de um centroavante, porque pra quem não sabe, Liam Delap se lesionou, e João Pedro, que você provavelmente tem como resposta ali já certa, nossa, mas tem João Pedro, ele tá jogando na posição de Cole Palmer, que tá lesionado, além do próprio João Pedro ter sentido no último jogo. Então eu não sei se ele realmente está bem, não sei o que aconteceu ali naquele jogo, mas ele deu uma sentida, também não consegui cobrir aquele jogo, infelizmente, né, enfim, mas em resumo, cara, a gente não tem jogador suficiente pra completar o ataque, por isso que o Chelsea tá indo atrás de 9 no fim da janela. Só que o problema é que buscar um 9 no fim da janela, onde cada 9 que você compra é caro pra caralho, é quase impossível. Então o Chelsea chegou tarde demais, os times já estavam negociando ali aqueles jogadores e acabou acontecendo, ok? Enfim, Santiago Giménez, a primeira coisa que eu tenho que falar é que eu acho que essa notícia me parece meio falsa quando eu vi e depois foi meio confirmada, né, que realmente não tinha interesse. Achei um alvo esquisito pro Chelsea, não tinha muito a ver com a proposta ali do clube, então imaginei que seria meio que falso mesmo. Quem sabe no futuro, né, eles não pensam em alguma coisa desse tipo, mas hoje eu acredito que não. Aí teve Kolo Muani, que era um alvo muito interessante pro nosso treinador, muito mesmo, ok? Kolo Muani tem um estilo de jogo característico ali, sabe jogar com a bola no pé, ele pode ser um 9 super interessante e ainda chega à área ali como um 9 normal. Então, ele é um cara com a bola no pé muito interessante. Ele foi pro Tottenham, pelo que eu entendo. Uma contratação muito interessante que eu vou comentar no Mercadão da Premier League, eu vou comentar mais sobre ele, mas de antemão eu digo que é interessante, principalmente pro treinador do Tottenham, vou explicar lá o porquê. Enfim, aí teve o tal do Conrad Harder, que era do Sporting, pra quem não sabe, chamam ele de Gyökeres da Shopee, ou Gyökeres Light, vários apelidos que ele ganhou ali, muito carinhosos, né, com um jogador jovem, mas em resumo, cara, era um cara interessante, com talento, eu acredito nele, mas não pro Chelsea, não pra Premier League, cara. Se Samu Omorodion teria problemas, no meu ponto de vista, na Premier League, imagine esse garoto, cara, ele tá muito menos pronto do que o próprio Samu, então eu acredito que era uma contratação terrível, horrível, provavelmente ele poderia não fazer nada, talvez seja mais interessante subir o cara da base pra jogar de 9 do que o tal do Conrad Harder, cara. Seria muito difícil. É um cara que precisa ir pra uma liga maior, pra se adaptar, pra finalizar ali várias etapas da carreira dele e tudo mais. Ele tem muito talento, mas ele ainda é muito jovem, muito demais, assim. Era mais fácil pegar um cara do Estrasburgo e pegar emprestado, sabe? Chegar num Emega, pega emprestado, vai pro Chelsea, do que em Conrad Harder. Então eu acho a contratação dele terrível se fosse acontecer. Que bom que ele escolheu ir pra um lugar onde ele vai jogar, né? Se não me engano, ele tá indo pro Leipzig. Aí teve a confirmação da contratação de Garnacho, já saiu o clipe e tudo mais. Acho que o pessoal quer um definitivo meu aqui sobre o jogador, cara. E assim, muita gente quando vai falar de Garnacho fala de número. Eu já falei aqui que número bruto, pra mim, igual a merda. Não vale de nada. Você pegar número bruto de gol e assistência, sem entender o que de fato o jogador faz em campo, não tem nenhum valor. Então, o meu caso com o Garnacho é exatamente esse, cara. A galera sempre vem com esse papo. Ah, ele é o sub-21 que mais fez gol. E também era o sub-21 que mais ganhou oportunidade, porque o time dele tava muito mal, cara. Ele ganhou titularidade em cima de Rashford porque ele tava jogando muito mal. Ele conseguiu ganhar muito mais espaço que um jovem do nível dele ganharia. Esse cara não seria titular do Tottenham, esse cara não seria titular do Arsenal, esse cara não seria titular de um monte de clube. Então eu quero que vocês entendam este detalhe. Agora, pra rodar o nosso elenco, é um jogador que vai servir. Só que a parada que me pega dele é, ele não é tão bom no V1. A grande força dele é aquele jogo em velocidade, onde você aciona ele em velocidade pra um contra-ataque. Um treinador que tiraria mais de Garnacho seria um Roberto De Zerbi, ok? Outro treinador italiano, né? Igual o nosso. Mas ele tem um estilo de jogo que combina mais com o de Garnacho. Esse estilo de jogo que a gente pratica
hoje, passando mais a bola, pensando mais o jogo, e depois se aciona o ponta já pra bater um V1, um V2 sozinho, é difícil. Essa é a minha dúvida. O quanto ele vai conseguir produzir na ponta. Porque tem jogadores que talvez tenham um nível parecido ali de um V1 com ele, mas são jogadores mais inteligentes e tudo mais, como é o caso, por exemplo, de Pedro Neto, cara. Pedro Neto é um jogador bem inteligente, né? Eu tinha falado isso aí na análise dele, eu achava ele um jogador inteligente e ele realmente toma decisões muito boas, ele acaba contornando, mas às vezes falta qualidade de um V1, uma coisa que eu reclamei muito nele, né? Você vê que quando você aciona ele em velocidade, ele é muito bom, mas quando não tem essa coisa, né, de você precisar de um V1, ele realmente consegue render. Só que aí fica naquela dúvida, né? Vai ter 2 pontas desse jeito no Chelsea agora? Não sei. Então é uma escolha estranha. Ele tem uma finalização que muita gente acha que é boa, mas não é. De fato, você vai acompanhar a temporada, você vai perceber que não é. A finalização dele é interessante, porque ele consegue fazer grandes golaços. Esse é o problema de acompanhar por número e highlight. E lembrando que número bruto não é estatística. Estatística é outra coisa completamente diferente. Garnacho hoje, o que eu avalio dele, ele é que é tipo Mudryk. É como se a gente perdeu o Mudryk e botou outro Mudryk no lugar. É isso. É um jogador que você não faz ideia se ele vai conseguir converter o talento dele em algo quantitativo pro Chelsea. Não dá pra saber, cara. É um risco muito grande, inclusive, a contratação dele. Agora, o valor foi interessante, né? Eu pensei que o Chelsea ia pagar, sei lá, 80 por ele. 47? Acho que tá válido. Tá válido nessa parte. Aí chegou também o tal do Facundo Bonanoite. Esse aqui é diferente. Teve uma parte desse negócio que eu não gostei, que é o fato de ser um empréstimo. Eu pensava mais numa compra, de fato. Um jogador que era pra comprar, não é pra ser emprestado. Porque a gente vai desenvolver pro Brighton, isso não faz muito sentido. Teve gente que fez essa crítica e tá certa. Realmente, não faz sentido o Chelsea desenvolver pro Brighton. A cadeia não funciona assim. A cadeia alimentar da Premier League é o contrário. O Brighton desenvolve pra gente, a gente empresta pro Brighton. Agora, isso não faz tanto sentido, né? Mas é que o Brighton tá com excesso de jogador, então ele não tem espaço. Não que ele seja ruim, muito pelo contrário. Ele não tem espaço, talvez por encaixe com o treinador e tudo mais. Ele é um bom jogador. De fato, ele é um bom jogador. Inclusive, no Leicester, que ele passou no último tempo, ele era um dos melhores em campo. Ele tem muito talento mesmo. É um jogador, assim, que impressiona em muita coisa. Tem uma capacidade de gerar jogo muito boa e ele é meio versátil. Então, ele é um jogador que pode jogar em mais posições que só meio atacante e ponta direita. Então, ele é uma peça muito boa pra rodar elenco. O Chelsea contratou muito bem aqui. Um cara que vai poder entrar de AM, um cara que vai poder entrar na ponta, um cara que vai poder provavelmente entrar um pouco mais atrás no campo. Facundo Bonanoite era muito versátil ali, você podia botar em várias posições e eu acredito que ele pode jogar até de lateral, como realmente um volante ali em algum momento. Tem talento pra isso e ele tem uma entrega defensiva muito interessante. É um cara que tá muito presente no campo nessa parte. É um verdadeiro jogador moderno, completo, que vai adicionar muito ao nosso elenco. Eu gostei da contratação e eu vejo real talento neste jovem aqui, cara. Ele não tem muitos problemas, não tem tantas coisas problemáticas ali de comportamento, fora do campo, como por exemplo o Garnacho, que eu acabei de citar. Então eu achei realmente a contratação interessante, cara. Aí também veio Enciso. Ele vai ficar 1 ano emprestado no Estrasburgo, se eu não me engano, e depois ele vai pro Chelsea. Aqui é interessante, porque pode ser que Bonanoite ele venha pra ocupar essa vaga, pra Enciso ajudar o Estrasburgo que tá jogando a Conference e depois fazer essa troca de posição. Então você pega, Bonanoite volta pro Brighton, que não quer vender porque acredita no talento dele assim como eu. A gente pega o Enciso e coloca ali no lugar. E o Enciso abre oportunidades pra outras coisas ali em campo. Enciso vai substituir um jogador mais ofensivo ali na frente do campo. Não um cara que pisa tão atrás, não um cara que dá pra dizer que ele é do meio de campo e tudo mais. É um cara que, mano, você vai querer usar ele pra ir pro ataque, quase com um 4-2-4, né? Ele é bem mais um segundo atacante que um meio atacante muitas das vezes. E é um cara pra chegar ali na área e fazer gol, cara. Muito perigoso. Inclusive, eu diria que os golaços de Enciso são bem mais consistentes que o de Garnacho. Você não perde tanto pra ele fazer esses golaços e ele tem uma consistência nessa finalização de fora da área. É um jogador interessante pro futuro do Chelsea pra, de novo, completar o elenco, não titular. Enfim. Aí teve o caso Fermin Lopes, né? Muita gente disse que ia virar pra Fermin Lopes. E, cara, é difícil contratar Fermin Lopes por alguns motivos. Primeiro que ele tá muito bem hoje. No começo ele tava tendo alguma dificuldade com o novo treinador, mas já se adaptou. O novo treinador já entendeu o que ele tem que fazer em campo. Então, Fermin hoje já tem um rendimento muito interessante dentro do Barcelona. O Barcelona venderia ele precisando de dinheiro. Então, a depender do quanto eles precisam de grana, pode pagar menos por ele. E nesse cenário, dá pra pegar ele por uns 50 milhões de euros, é claro. Agora, depende do Barcelona precisar da grana. Se eles não precisam, eles não vão vender. Essa é a lógica. A não ser que o Chelsea fizesse uma loucura. E aí, aqueles valores que vocês viram ali nos rumores de 90 milhões de euros, 80 milhões de libras, faz sentido. Talvez seja essa a pedida mesmo. Faz sentido do lado do Barcelona, ele olhar e falar, cara, eu não vou vender minha jovem estrela desse valor, sendo que eu não preciso de grana. A gente vai manter ele no elenco. E Fermin, ele abre várias possibilidades ali pro elenco do Barcelona. O cara pode entrar de meio atacante, volante, o cara pode entrar na ponta esquerda. Então é um cara muito completo ali pro elenco do Barcelona. Não vale a pena vender no momento atual. E ele é meio único, o estilo de jogo dele é meio único. Este estilo de jogo único que, pra mim, fez de Fermin um alvo muito bom pro Chelsea,
cara. Eu já falei aqui em outro vídeo, inclusive, né, que Fermin era perfeito pro nosso treinador, cara. O jeito que ele se comporta é perfeito pra posição hoje que ocupa Enzo Fernandes. Ele poderia ser um bom reserva ou até botar Enzo no banco, porque ele é bem mais perigoso. De fato, assim, a consistência dele chegando na área é muito boa. Enfim, cara. E agora acabou as possíveis entradas, agora eu vou falar das saídas. Cara, Nicolas Jackson pro Bayern de Munique. Que loucura, velho. O Bayern de Munique, por 4 milhões de euros a menos, pegou Jackson em vez de pegar Nick Waltemade, que parecia ser uma escolha muito melhor no momento atual, mas eles vão em Jackson. Tem um certo questionamento nesses valores, ok? Porque dizem que tem cláusulas ali que podem aumentar ou diminuir o valor da venda final, mas basicamente eu acho que é um empréstimo de 15 milhões e depois o resto vai ser pagado ali com a obrigação de compra, né? Então basicamente o Bayern já deve estar certo ali pra contratar o jogador. Me corrija se eu estiver errado, totaliza 81 milhões de euros no final das contas. Uma compra, assim, muito positiva pro Chelsea. Se de fato se concretizasse, se não der nada errado, eu achei uma venda, assim, perfeita em termos de valores. Eu achei só loucura do Bayern de Munique. Mas eu entendo o desespero do Bayern de Munique. Você chega no fim da janela, não tem nenhum alvo significativo pra colocar na camisa 9. Você perdeu esses alvos pra outros times, né? Eles estavam enrolando em Waltemade porque achavam que eu consegui pagar menos, né? Pro time do Stuttgart porque não tinha rival. Veio o rival, tomou o jogador. E aí você precisa imediatamente achar uma solução. Outro alvo que eles queriam também foi tomado por outro clube. E aí eles foram perdendo um alvo atrás do outro. Chega no fim da janela, tá desesperado. No desespero você faz esse tipo de loucura aqui. E aí eles perderam o jogador, cara. E dizendo do Chelsea fazer ele retornar, eu achei um absurdo, um completo absurdo. Não é pra fazer ele retornar. É um jogador que já tá de saída, provavelmente já deve estar pistola da vida, né? Não queria sair do clube, queria ser titular, que provavelmente ele não ia se comportar bem. Seria um retorno estúpido pra ambas as partes, ruim pra todo mundo. Aí teve o retorno de Mark Gill. Dizem que ele vai retornar pra poder jogar agora nesse tempo que a gente tá com um jogador lesionado. É muito importante ter um 9 ali pra realmente colocar. Lembrando, volto a falar, né? O brasileiro tá substituindo o Palmer, que tá sofrendo de lesão também. Então, realmente, você precisa de um 9 imediatamente. Mark Gill já tá treinado, conhece o treinador e tudo mais. Já tava mostrando bons sinais. Quero ver ele em campo. Realmente quero ver ele em campo, cara. Eu quero deixar claro que no Sunderland ele ainda tava se adaptando, ok? Ele não ganhou minutos muito por causa disso. Ele ganhou poucos minutos exatamente porque ele tem que conhecer o treinador novo. Então, os dois 9s que estavam ali já conheciam o treinador há muito tempo já um tempo bem significativo, meses. Então, é uma diferença muito grande, cara. É evidente que ele poderia tomar a titularidade do Sunderland, sim. Temos Nkunku para o Milan. Esse aqui era alvo do Bayern também. Achei uma excelente venda também. Não em termos de valor, foi um valor que, evidente que o Chelsea talvez em outro momento poderia ter ganhado mais com ele, até tentado recuperar ele, mas é aquela coisa, a situação dele se tornou muito negativa, porque a torcida tava sendo muito tóxica com o jogador, e ele tava jogando cada vez pior, então tava virando a bola de neve, o valor dele vai caindo, é melhor vender logo. Vendeu pro Milan, vendeu por um valor interessante, acho que o Milan fez uma boa compra, ok? Eu acho que a Série A italiana não vai ser um desafio absurdo pra ele deve ajudar o Milan ali, quem sabe se ele recuperar a forma, eles podem ter um craque em campo, cara assim, que vai destruir a Série A italiana, se ele conseguir recuperar a forma. Agora eu não sei o que aconteceu de fato com ele, cara, não sei se foi aquela lesão contra o Borussia Dortmund na pré-temporada, que ferrou completamente o jeito que ele jogava em campo, pode ser isso também, e aí ele vai ter que aprender outra forma de jogar, e isso vai demorar um tempo, tudo mais, todo jogador que tem uma lesão muito grave é assim mesmo. Enfim, cara, boa sorte aí pra Nkunku, gosto muito dele, vou continuar gostando, e eu ainda volto a falar que eu acho injusto o jeito que trataram ele na passagem do Chelsea, o jeito que estavam dando hate nele, era completamente injusto, mas fazer o que, né, acontece. Espero que ele saia bem, cara. Temos o estranho Datro Fofana, que eu não sei se ele ainda é jogador do Chelsea, mas pelo visto ele é, e ele tava pra ir pro Charlton Athletic, talvez ser emprestado pro Celtic. Ambas deram errado, então ele vai continuar. Quem sabe agora o treinador use ele que não tem 9, né? Quem sabe ele, vamos tentar esse moleque aí, cara. Ou ele vai jogar com a base também, né, que seria um absurdo. É um caso que eu não entendo, mano, porque ele foi emprestado pro Burnley, ele mostrava sinais muito positivos, ele tinha sido emprestado pro Union Berlin, jogou Champions, mostrou sinais positivos, e do nada a carreira dele sumiu, cara. Eu não entendo, de fato eu não entendo, eu não olhei o empréstimo dele na Turquia, então não sei o que falar dessa parte, muito pouca coisa. Cara, não entendo, cara, assim, é um jogador que você vê talento, de fato, mas ninguém usa, né, ele não consegue um bom empréstimo e tudo mais, é um jogador que talvez esteja sendo desperdiçado, talvez no futuro as pessoas olhem e falem, cara, esse moleque até que era bom, velho, dá pra contratar ele barato do Chelsea, eu deixei passar. Aí tinha a possível contratação de Tariq Jorge pro Fulham, que falhou, então ele vai continuar com a gente, ok? Ele deve continuar pra temporada aí, mais um jogador aí pra completar o elenco. Enfim, cara, é um jogador que perde muito espaço, né, com as contratações novas, ele vai perder totalmente o espaço dele, e eu não quero ver ele de 9 nunca mais, mano, pelo amor de Deus, mano, para de botar esse cara de 9. Já deu, mano, teve um período que foi interessante ali, a gente tava ferrado, mas chega. Tem Ben Chilwell pro Estrasburgo, que eu achei super engraçado, cara, não imaginava nunca. Jogador inglês indo pro Estrasburgo, ainda mais um cara que nem Chilwell, cara. Não faz nenhum sentido, mas ele tá indo pra lá. Provavelmente deve reduzir o salário, né? Dizem que é uma contratação de 2 anos. 3 anos de contrato. Deve ajudar o Estrasburgo. Não acho que vai ser titular, ok? Tem um cara ali pra posição dele que é muito melhor que ele.
enfim, não vou entrar em detalhes, em vídeos do Estrasburgo eu falo sobre. Mas Tio arrumou finalmente um lugar onde ele vai poder ser utilizado, o treinador usa 3-4-3, então ele usa ala, provavelmente Tio consegue jogar na posição ali que vai pedir. Quem sabe a longo prazo ele fique junto desse treinador, principalmente quando ele sair do Estrasburgo pra voltar pra Inglaterra, lembrando que o treinador do Estrasburgo é inglês também, né? Sterling não vai sair, cara. Ninguém quer comprar esse desgraçado, ninguém quer emprestado, ninguém quer. Sempre que dão algum sinal, o cara, não, qualquer um é melhor que ele. Sterling está sem time, com um altíssimo salário e não quer sair. Ele não quer ir pra Arábia Saudita e nem pra Turquia e a gente tá ferrado, porque ele vai ficar preso aqui. Se não me engano, até o fim dessa janela, cara, não vai acontecer. Então, é complicado. A salvação é que tem outras janelas de transferência que elas acabam depois. Então, ainda tem alguns dias pra ele ser emprestado pra algum lugar aleatório, tipo Arábia Saudita, na esperança de que ele consiga um lugarzinho lá, ou pelo menos que ele queira jogar a temporada por lá. Que ele não tente ficar no elenco principal, porque o treinador também não quer continuar com ele, cara. É complicado pra caramba essa situação, caramba. Que situação desgraçante, mano, porque não tem o que fazer. E eu entendo os clubes, ninguém quer pagar, sei lá, 25% do salário dele, cara. É muita coisa pra o jogador que ele é hoje. Hoje ele é um jogador muito fraco. Aí também tem o tal do Axel Disasi, que também não quer sair, cara. Ele quer ficar, ele vai ficar. Ele tá aqui, ninguém quer contratar também, tá aí. Mais um cara que fica. Várias especulações pra França, pra time da Premier League, vários clubes diferentes. Ninguém quis no final, cara. Vai ficar com a gente vai ter que aturar Disasi mais uma temporada aí, fazendo um monte de merda. Mas enfim, cara, acontece. Por último, nós temos Mudryk, que foi banido, agora do trânsito também. Eu vi essa notícia e eu fiquei tipo, cara, o cara consegue ser banido de tudo, velho. Não sei o porquê, mas ele foi banido do trânsito. E eu só trouxe isso aqui pra falar que Mudryk está banido, cara. Eu volto a lembrar vocês que ele está banido, ele não vai estar na próxima temporada, talvez nem na próxima. Na próxima ele fez uma merda absurda com a carreira dele, cara. Parece que não tem salvação e essa aqui é uma das maiores percas que o Chelsea teve. Pra você ver o quanto essa janela foi produtiva do ponto de vista financeiro, cara. A gente tá com Sterling e Mudryk presos no elenco e ainda assim o Chelsea foi muito bem e provavelmente deve terminar positivo ainda nessa janela. Então, cara, realmente aqui foi feito algo muito, muito bem feito na parte financeira. Na parte futebolística, tem um vídeo meu que eu vou falar um pouco mais sobre isso, cara. E lá eu vou me aprofundar ali sobre o elenco do Chelsea, fazer minhas críticas quando terminar toda a janela, cara. De vez aí eu começo a falar um pouco sobre isso. E aí você vai saber minha verdadeira opinião sobre essa janela e tudo mais. Mas, ponto de vista financeiro, vencemos. Enfim, cara, este aqui foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de me seguir no Twitter, tá aí na tela. O ADD Corvo, inclusive, foi por lá que eu comentei, né, que eu tava sem internet. Pra quem me acompanha lá já tá ciente disso, que aqui não teve vídeo e tudo mais, enfim. Desculpa, inclusive. Cara, não esqueça de deixar o like no vídeo, cara. Vamos valorizar esse vídeo aqui. Provavelmente deve ser o último mercadão do Chelsea durante um tempo. E é isso, rapaziada. Foi uma longa jornada de mercadões e rumores e loucuras. Enfim, esse é o vídeo. É isso. Tchau.